Escritor, cantor, compositor e evangelizador, Padre Fábio de Mello transita entre diversas áreas. Ele é, com certeza, um homem multifacetado. Com o auditório lotado, o mineiro da cidade de Formiga lançou em Belo Horizonte o livro Orfandades, O Destino das Ausências. Com uma simplicidade ímpar e muito carisma, Padre Fábio de Mello nos leva à reflexão. Hoje nós vamos ver uma discussão muito interessante a respeito do processo criativo a partir da insuficiência humana. A gente trabalhar o sofrimento como um lugar da criatividade, ou até mesmo o reconhecimento da indigência humana como uma riqueza nos avessos. E é com esse olhar poético sobre as ausências humanas que Padre Fábio de Mello lança Orfandades, O Destino das Ausências. O livro conta histórias comoventes e outras vezes divertidas que se desdobram pelos misteriosos territórios da solidão. São 19 contos que tratam de abandono, desamparo, privações e solidão. São histórias de ausências que enfrentamos pela vida. Fábio, voltando um pouquinho antes do livro, voltando até antes dos livros, né, dos livros que o senhor escreveu, conta um pouquinho da história da literatura na sua vida. Como é que o livro entrou, o que influenciou? Você sabe que o primeiro contato que eu tive com o livro não foi antes da escola. Nasci numa família muito simples em que não se tinha essa cultura de ler. Muito embora eu tenha vindo de um contexto familiar de muita sabedoria. Minha mãe é uma mulher muito sábia. Não estudou, mas tem uma sabedoria fabulosa. E eu me lembro que quando fui para a escola, e lá eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Conceição, que era bibliotecária do grupo Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fui começar a estudar. E ela, quando ela foi nos apresentar a biblioteca, ela foi muito feliz na maneira como nos apresentou. Ela disse assim, levou a nossa turma lá dentro e disse: minha gente, aqui neste lugar moram muitas pessoas. Essas pessoas moram em lugares maravilhosos e têm histórias fantásticas para contar a vocês. Só que para conhecê-las a gente precisa abrir os livros e lê-los. Foi assim que ela me apresentou a literatura, Afonso. E eu comecei, desde a minha primeira oportunidade de saber ajuntar as letras, eu já comecei a ser um bom leitor. Mergulhei no mistério da literatura. Eu sempre me identifiquei muito com o mundo da palavra. Eu acho que a palavra, ela é um transporte que, ao mesmo tempo que nos proporciona saber, nos proporciona também o não saber. Eu sempre fui muito secular. Eu sempre gostei das coisas seculares. Eu não tinha muita paciência de ler livros dos padres e de ler os sábios conselhos, não. Eu gostava de humanidade, a mais crua, a mais cruel. Eu sempre gostei muito de ver o lado obscuro do humano. Eu sempre gostei dessa literatura pessimista. Nunca fui muito adepto, vamos correr pelos campos, chegou a primavera, não. Pra você ter uma ideia, eu com 15 anos eu lia Nietzsche. Não é um espirro, né? Nietzsche... Porque às vezes a gente fala Nietzsche, o outro fala saúde, né? Nietzsche é um filósofo extremamente pessimista. Li Schopenhauer na minha adolescência. A fonte do niilismo, onde bebeu Machado de Assis, porque eu gostava muito de Machado de Assis. Mas eu não queria só ler Machado de Assis. Caso você sobreviveu a Schopenhauer. Justamente. Eu queria entender por que Machado de Assis, sendo ele contemporâneo de José de Alencar, fazia uma obra totalmente diferente, uma perspectiva totalmente nova, longe daquele romantismo de José de Alencar, que eu também admiro e respeito, mas eu era machadiano. E eu queria entender como é que o mesmo tempo produziu duas pessoas tão diferentes. E ali eu entendi o valor da filosofia, que nós somos o fruto do que pensamos. E que a influência das realidades pensadas vão o tempo todo articular um jeito de ser e um jeito de viver. Então aquele pessimismo que eu tinha, eu gostava de escrever as frases pessimistas, né? Eu tinha uma expressão muito sorumbática o tempo todo, aquela coisa assim. E a minha mãe fala: gente, esse menino está ficando cada vez mais triste.
as músicas que eu gostava de ouvir, e eu sempre dizia: mãe, não se preocupe, essa tristeza aparente está me fazendo muito bem. Porque eu acho que isso é minha vocação, sabe, Afonso? Se eu não gostasse de tristeza, eu não podia ser padre, porque essas pessoas não me contam coisas boas. Vinícius disse. É muito difícil eu receber alguém que vem me contar uma alegria. Muitas vezes quis correr na direção da canoa que me entregaria ao outro lado do rio, mas não pude. O que dá medida, mensuro e descubro é engano. Olho pela janela do quarto o estreito e escorregadio caminho. É vergonhoso reconhecer, mas essa é minha verdade. Minha vida inteira não coube na pequena distância. Eu acho que o texto literário filosófico, ele pode abranger algumas dimensões da nossa vida e da nossa, como é que eu poderia dizer, da existência, do mais profundo da gente, porque ele vem nos ajudar a dar nome a essas coisas. Eu acho que isso é religioso. E é por isso que eu não gosto nem muito de fazer essa distinção. E sou muito satisfeito de ter feito filosofia e de saber que para ser padre é preciso estudar filosofia. Porque a compreensão da teologia é outra. Quando você tem a filosofia como base, você vai ter uma visão muito menos ingênua da teologia, porque a filosofia traz esse senso crítico para a análise religiosa. Eu não sei, Afonso, eu tenho muito medo da filosofia, da religião, do discurso religioso que não passou pelo crivo da reflexão. A porta principal estava entreaberta. O tempo transcorrido não fechou as possibilidades. Permanecia como no passado, na noite derradeira. A cor era a mesma. Tocou-a com leveza, como se quisesse respeitar o tempo em que estivera ausente. Respeitou a estranheza estabelecida, fruto de seu não chegar. Uma moda simples, bordada de violas chorosas e recheada de expressões portadoras de analfabetismos sábios. O livro Orfandades, ele trata justamente dessas insuficiências, que nós podemos compreendê-las a partir da filosofia. Você tem a dor física, que o médico trata, você tem a dor psíquica, que a psicologia vai ajudar, e você tem essa dor da alma, que nós não conseguimos localizar, e que o bom líder religioso, quando honesto, quando bem intencionado, pode ajudar muito. Eu acredito nessa ponte, sabe, entre ciência e fé, como um caminho saudável para que a gente possa se posicionar no mundo a partir dessa completude que nós somos. Vou te falar uma coisa que para começar, sobre o livro. Eu fiquei um pouco triste com o livro. Eu acho que o livro traz essa tristeza que provoca reflexão. Então você pensou já que o livro está sendo lançado hoje, pouca gente deve ter lido, né? Hoje eu quase fui agredido na rua. Por quê? Uma senhora falou: gente, como é que você pode escrever uma coisa tão triste? Ando devagar, do livro nesse porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente conta uma tristeza, é porque ela já está bem resolvida dentro de nós. Acho que quando a gente esconde muito as nossas tristezas, é porque elas ainda incomodam. Eu acho que o livro Orfandades é a literatura que eu produzi até hoje, talvez a mais triste, a mais marcada pelo limite. Porque não é bom você identificar no outro aquilo que você vê em você, né? E eu acho que os contos, eles não nasceram dessa intenção, não quero entristecer ninguém, mas quero dar ao outro a oportunidade de mergulhar em uma visão que eu considero importante. Eu acho que a superação dessa visão romântica do humano, sabe? Eu nunca fui adepto dos contos de fadas, eu nunca acreditei nisso. Eu acho absolutamente desonesto propor ao outro um final feliz, e foram felizes para sempre. A mim não seduz essa visão romântica. A mim não seduz esse discurso todo picotadinho, bordadinho de fita, não. A mim seduz a crueza humana. Eu gosto de gente, eu gosto dos calvários, eu gosto da precariedade, eu gosto da lágrima, da mesma maneira como eu também gosto da festa, da alegria, do sorriso, do abraço, do encontro. Só que eu não tenho o direito de pensar o sorriso, o abraço,
dissociado daquilo que verdadeiramente o provoca. A minha realidade humana me ensinou e me ensina o tempo todo, a partir do que eu vivo e do que eu presencio ser vivido perto de mim, Afonso, que nenhum sucesso, que nenhuma realização humana pode ser conquistada no felizes para sempre. E a partir do momento que eu desejo essa felicidade como uma felicidade para sempre, eu acabo prejudicando a possibilidade de me sentir satisfeito. O olhar do moço estava em mim. Nele eu me reconhecia, mas com diferenças. Vi o meu coração órfão, amolgado, sem mapas, sem estradas. Vi o meu desejo de retroceder no tempo, de alcançar o destino das estradas que poderiam me reconduzir ao lugar de minhas esperanças. Via de perto o meu não ser, o nunca atingido, o para sempre inacessível. Fala um pouquinho do lugar da literatura na sua vida, no sentido de que você escolhe hora para escrever ou a hora te escolhe da leitura? Não, infelizmente eu tenho uma rotina que não me permite isso. Eu acho que quando eu tiver velho, que eu não tiver... Viu? Quando eu tiver velhinho, eu quero ter o direito de ter uma rotina programada mesmo, sabe? De levantar tal horário, tomar café tal horário e depois me dedicar. Eu gostaria muito de dividir o meu tempo, o meu dia em duas atividades, em duas situações. O tempo do estudo e o tempo da escrita. Eu gostaria de escrever todos os dias, ainda que não fosse para publicar, pelo simples exercício literário. Eu acho que o bom escritor, ele vai ficando bom à medida em que ele joga muito livro fora sem publicar. Porque ele escreveu muito, ele produziu muito, ele mergulhou no mistério da literatura. Porque foi um bom leitor e depois porque se exercitou muito. E infelizmente hoje, Afonso, eu não tenho esse tempo, porque às vezes a viagem me cansa demais. Eu gostaria muito de chegar sem ter que ir, mas isso não tem jeito ainda. Então, como é que eu faço? Eu aproveito os momentos em que eu tenho férias. É o momento que eu mais escrevo, são nos períodos em que eu reservo para o meu descanso. Porque literatura não me cansa. Eu não consigo ir para lugar nenhum se eu não tiver 2, 3 livros, porque eu quero ter o direito de não gostar e parar, começar outro. Então eu levo o livro e ele, para mim, é um lugar de descanso. E a criação mesmo literária, a criação do texto, isso você tem vontade de escrever um grande romance, uma coisa assim um dia? Eu já estou escrevendo, comecei a escrever um romance o ano passado, que eu quero levar uns 10 anos para escrever. Você tem aquela coisa do personagem que te ataca, e aí vira o personagem mesmo e o padre... Eu tenho uma mulher no meu livro que eu não suporto ela. Ela é desaforada, mas aí eu dou voz para ela. Eu deixo ela me atacar bastante. Ela faz parte desse romance que eu estou escrevendo. Não sei se vou publicar um dia. Eu gosto muito da trama. Eu acho que é uma trama que tem uma originalidade. São personagens que eu acho muito ricos, muito interessantes. Então, se eu conseguir colocar na boca deles uma literatura de qualidade, falas de qualidade, eu publico. Senão, ele vai ser apenas um primeiro exercício, porque eu quero me aventurar no romance, sim. Agora, é interessante porque essa construção do personagem passa por aqui. Eu gosto muito de gente, sabe? Eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de ouvir as histórias delas, porque isso é o arsenal que todo escritor precisa. Antes tivesse me contentado com tudo o que dele imaginei. Cartas pousadas sobre o colo, palavras rasgando ao meio minha alma, tornando-me hospedeira de ansiedades felizes, provocando frio na espinha cada vez que um pensamento pulava a cerca da moral, do comportamento permitido. Padre, como é que você administra a responsabilidade mesmo de ser quem você é, no sentido político da sua posição hoje no Brasil? Esse para mim é o ponto que mais eu não posso perder de vista. Mais uma vez, o recurso da palavra. Eu entro na vida das pessoas e elas se identificam comigo, né? Gera um parentesco espiritual. As nossas vidas são misteriosamente entrelaçadas. E isso gera dentro de mim, Afonso, uma responsabilidade que às vezes me
Me tira o sono. Sabe? Me tira o sono. Eu não vou mentir para você, não. É muito pesado. É muito pesado porque eu preciso administrar bem quem eu sou e o que o outro gostaria que eu fosse. Quando eu identifico que o que eu sou não basta para aquele que está diante de mim, que ele gostaria que eu fosse quem ele quer, com todas as expectativas que são próprias dele, é a hora em que eu exerço a minha autoridade, sabe? E esse fardo eu não quero. Eu acho que para mim essa responsabilidade de ser quem eu sou se estabelece na responsabilidade que eu tenho de ser quem eu sou e também de estabelecer o limite de dizer, esse não sou eu que você espera. Porque eu acho que na vida de um padre é fundamental isso. No tempo pouco, escasso, uma palavra, um encosto de mãos e meu pai se foi mais uma vez. Algo dizia que ele nunca mais retornaria. E foi mesmo assim. Vamos falar um pouquinho de comunicação. Você lida muito bem com o Twitter. Uma das qualidades que eu gosto do meu Twitter é que tem conteúdo. Eu acho que pode ser uma brincadeira, as redes sociais? Pode ser um desabafo? Pode ser como é no mundo hoje, até em muitos campos, pode ser denúncia? Pode. Mas o básico é conteúdo, e conteúdo você tem no Twitter. Eu queria que você falasse um pouco das redes sociais e da internet. Eu gosto muito do Twitter, porque ele é um lugar de encontro. Ele facilita, né, essa comunicação. Não é MSN, seria bom frisar isso, que não é um lugar para você ficar... Oi, bom dia! Fala oi para mim. Não é um lugar para isso. É um lugar para você discutir ideias e se tem ali alguma coisa que é interessante de você retweetar, para você mostrar um jeito de ser. Acho que é um lugar a mais para a gente mostrar o que a gente pensa, o que a gente acredita. Eu gosto do Twitter pela rapidez dele e, sobretudo, por ter só 140 caracteres, que aí você não fala tanto. Quase poesia, né? É igual uma poesia. Eu preciso ser sucinto para dizer. E você acredita? Eu não sei se eu tenho 2, 3 anos de Twitter, eu tenho me exercitado muito para ser mais sucinto. Aliás, se eu pudesse conviver com pessoas que só falam com 140 caracteres, eu ficaria felicíssimo. Fala um pouquinho da música na sua vida, na composição e esse contato que você tem e que ilumina tanta gente por aí. Eu acho que quando o médico bateu na minha bunda para eu poder ter o choro inicial, eu ri, ao invés de chorar, eu cantei. A minha mãe fala que quando eu vim ao mundo, eu já tinha trilha sonora de Roberto Carlos. O médico estava fazendo o parto, cantando a música Jesus Cristo. E eu sempre fui fascinado pela música, fascinado pela palavra. O fascínio meu pela música vem pela palavra. Se a letra não é boa, eu não me seduz. Eu gosto de bons textos. E um texto musicado sem dúvida, é maravilhoso. Um bom texto musicado você tem... Eu, por exemplo, quando eu escuto Gilberto Gil, que para mim é um mestre nessa arte de descobrir a sonoridade da palavra, né? Porque a música é uma moldura. É fantástico. O Fazenda é uma obra-prima. Não. Obra-prima, chama Fazenda. Fazenda, Drão, cada coisa em seu lugar. Então são músicas de uma riqueza literária. E eu aprendi a gostar de música assim, prestando atenção na palavra. Mais uma vez a escola. Aquele sofrimento de ir para a escola, ali tomando banho já, entre lágrimas, que eu chorava toda vez que tinha que ir para a escola, e ouvindo a musiquinha no rádio. E graças a Deus, o bom gosto musical, eu tenho medo de falar isso porque às vezes pode parecer preconceituoso, né? A minha mãe tem muito bom gosto musical. E aí ela me ensinou isso. Ela colocava a gente para ouvir essa música que valorizava a palavra, sempre. O meu pai era um violeiro que já gostava daquela música, a moda de viola, que eu gosto demais, que também contava histórias, né? A moda de viola é sempre uma história contada. E ela faz parte da minha vida assim, como um lugar onde eu também descobri a força da palavra. Você é embaraçoso de perguntar isso, mas eu vou perguntar. Não importa o gambá. Mandar o gambá lá para longe, né? Em algum momento da sua trajetória, por ser padre que escreve, padre que canta, isso tudo, você sentiu preconceito? Muito. Sobretudo literário. Pois é, desse mundo, por exemplo. Eu li os seus 2 livros. Eu tenho a dizer aqui, de público e para o Brasil inteiro, que você é um excelente escritor.
E esse é um outro lugar, não é? Pode ser o padre, pode ser outra pessoa. Eu estou dizendo que você é um excelente escritor. Nossa, que honra, obrigado. Entende? Afonso. Então, Obrigado. é uma vida nova, é um mundo novo de ver. Isto aqui tem vida, pode vender 100 mil exemplares ou pode vender 10 mil exemplares, não importa. É um livro. Já cansado de ver livros com estratégias de marketing sensacionais que não venderam nada. É importante que eu diga que eu torço para que sua carreira literária continue. Obrigado. Você sabe que o maior preconceito que eu tive foi até conseguir alguém que quisesse publicar os meus livros. Eu ainda não tinha essa projeção nacional, eu era apenas um padre que tinha um trabalho dentro do contexto católico, cristão. Tinha um programa na Canção Nova, eu já tinha publicado Quem Me Roubou de Mim, que era um livro, que foi um livro que eu publiquei na Canção Nova, e eu sabia que eu produzia uma literatura que não deveria ficar só dentro da Canção Nova. Eu acho que eu tinha que buscar alguma editora que quisesse publicar o meu livro. Mas eu confesso que todas as que eu bati na porta me trataram com preconceito. Ah, é padre, não quer. Eu tenho certeza que nem leram. O Mulheres Cheias de Graça eu mandei para muitas editoras, todas me disseram não, sem nunca me responder. Porque se nunca respondeu é porque não tinha interesse, né? E até que a editora, gente, aceitou fazer o primeiro livro. E eu me lembro que eu fui quebrando esse preconceito à medida em que eu tinha a oportunidade de estar com pessoas que até então não acreditavam na possibilidade de haver literatura saindo de mim, né? Por ser muito popular, sobretudo por causa dos números. Quando eles ficaram sabendo que o livro Quem Me Roubou de Mim vendeu 1 milhão de cópias, eles pensaram, não é um bom escritor. É o que o Paulo Coelho sofre, né? Eu acho que esse preconceito, porque você é um autor que vende muito, para muitas editoras isso é um fator que, não, acho que não é bem isso que nós queremos aqui. Claro, tem um nome a zelar, mas eu fico muito feliz de você me dizer isso e você ter tido a oportunidade de ler o livro, porque às vezes eles não leem também. Tem um parecer pautado a partir de um preconceito, né? E isso é muito ruim, porque quando a gente escreve literatura, você quer ser considerado a partir da literatura que você escreveu, né? Igual a revista que nos classifica, qualquer coisa que eu escrevi na vida vai ser autoajuda. E não é autoajuda isso daqui, né? Para que serve esse livro, Padre Fábio? Alguém pode me perguntar. Não serve para nada. A literatura não serve para nada. E o dia que servir para alguma coisa, ela deixou de ser literatura. A literatura é o supérfluo. Depois que nasceram, você já supriu todas as suas necessidades, aí vem a arte. Como um complemento para que você possa dar significado a tudo que você alcançou na vida. Por isso, faço questão de dizer, este é mais um livro inútil que eu tenho o prazer de lançar. Obrigado, gente. 10 anos já se passaram e nunca mais pude ver a silhueta de seu corpo rompendo a solidão da estrada. Eu ainda estou aqui, nesta casa que me seca aos poucos. O tempo devagar se vai, divaga sobre os que deixam por ela amedrontar, e deles faz ruínas. Comigo não foi diferente, eu sou ruína do tempo. Desde a sua última partida, fiz remendo na porta trincada. O remendo causou estranheza nas mulheres de tetas murchas. Eu nada disse para explicar. Gritei por dentro. Tranquei a alma na medida exata da fresta na madeira. A trinca que existia fora, agora existe, é por dentro. É através dela que, vez em quando, eu ponho a atenção no movimento da estrada, na ânsia de nela reconhecer a chegada de um homem coberto de poeira a gritar meu nome. É desse homem que eu sou o desdobramento, o homem que o vento leva com facilidade. A poeira devolve com demora e a alma pede sempre por necessidade.